da Associação Tocando em Frente, o canal onde você encontra diversos livros com acesso fácil e gratuito. Inscreva-se, curta, compartilhe. Vamos à leitura? Parte 52. Ela estava sem sapatos, como sempre. Estupefato, ele a vira andar de pé no chão em pavimentos bastante quentes para frigir um ovo e em lugares pedregosos. Diabrete, calce os sapatos. Sou australiana. Nossos pés são tão grandes que não se sentem bem dentro de sapatos. Isso vem de não termos realmente um tempo frio. Andamos descalços sempre que podemos. Sou capaz de caminhar por um pasto infestado de carrapichos e tirá-los depois dos pés sem senti-los, gabou-se ela orgulhosa. Eu seria provavelmente capaz de caminhar sobre brasas acesas. Depois, de repente, mudou de assunto. Você amava sua esposa, Hen? Não. Ela o amava? Sim. Não tinha outra razão para casar comigo. Coitadinha, você a usou e depois largou. Isso a desaponta? Não, acho que não. Na verdade, até o admiro por isso. Mas sinto muita pena dela e fico mais decidida do que nunca a jamais cair na mesma armadilha. Você me admira? O tom dele era desconcertado, espantado. E por que não? Não estou procurando em você as coisas que ela devia procurar, estou? Gosto de você. Você é meu amigo. Ela o amava. Você era o seu marido. Creio, Herzen, disse ele com alguma tristeza, que os homens ambiciosos não são muito bons para suas mulheres. Isso acontece porque eles costumam gostar das santas, do tipo, sim, querido, não, querido, deixe que eu carrego, onde é que você quer que eu ponha? Pobrezinha. Se eu tivesse sido sua esposa, teria mandado você lamber sabão, mas aposto que ela nunca fez isso, não é mesmo? Os lábios dele tremeram. Não, pobre Anneliese. Ela era do gênero mártir, de modo que suas armas estavam longe de ser tão diretas e tão deliciosamente expressas. Os largos dedos dos pés de Justine agarravam-se com força à parede interna do chafariz. Ela inclinou-se precariamente para trás e endireitou-se com facilidade. Bem, você foi bom para ela no fim, deixou-a. E ela está muito melhor sem você, embora provavelmente não pense assim. Ao passo que eu posso conservá-lo, porque tomarei o cuidado de nunca me apaixonar por você. Insensível. É o que você realmente é, Justine. E como descobriu todas essas coisas a meu respeito? Perguntei a Dan, naturalmente. Sendo Dan, ele apenas me contou os fatos, mas eu deduzi o resto. Baseada, sem dúvida, no seu enorme sortimento de experiências passadas. Que grandíssima impostora você me saiu, Justine. Dizem que é muito boa atriz, mas isso me parece incrível. Como consegue fingir emoções que nunca experimentou? Como pessoa, você é emocionalmente mais atrasada que a maioria das moças de 15 anos. Ela saltou de onde estava, sentou-se no murinho e inclinou-se para calçar os sapatos, movimentando dolorosamente os dedos dos pés. Meus pés estão inchados, diabo. Nenhuma reação de raiva, nem de indignação indicara que ela ouvira sequer a última parte do que lhe dissera. Como se Justine se limitasse, quando censuras ou críticas eram dirigidas contra ela, a desligar um aparelho interno de audição. E devia ter havido grande quantidade delas. O milagre era que ela não odiasse Dan. Eis aí uma pergunta difícil de responder, disse ela. É preciso que eu seja capaz de fazê-lo, pois do contrário não seria tão boa assim, não é verdade? Mas é como uma espera. Isto é, falo da minha vida fora do palco. Eu me preservo, não posso me dar ao luxo de gastá-lo fora do palco. Temos apenas determinada quantidade para dar, não temos? E lá em cima não sou eu mesma. Ou talvez seja mais exato dizer que sou uma sucessão de pessoas, de eus. Nós todos devemos ser uma profunda mistura de eus, você não acha?
Para mim, representar antes e acima de tudo é intelecto, e só depois disso é emoção. O intelecto libera a emoção e a aprimora. A coisa toda não consiste pura e simplesmente em chorar, em gritar, em desfechar uma gargalhada convincente. Sabe que é uma coisa maravilhosa? Imaginar-me dentro de outra pessoa, de outro eu, de alguém que eu poderia ter sido se as circunstâncias tivessem sido diferentes. Nisso reside o segredo. Não é me tornar outra pessoa, mas incorporar seu papel em mim, como se esse papel fosse o meu, como se essa pessoa fosse eu. E assim, ela se torna eu. A sua excitação era tão grande que não lhe permitia continuar parada, e ela se ergueu. Imagine, Hank, prosseguiu, daqui a 20 anos poderei dizer a mim mesma: cometi assassínios, suicidei-me, enlouqueci, salvei homens, arruinei-os. As possibilidades são infinitas. E todas essas pessoas serão você. Ele ergueu-se, tomou-lhe novamente a mão. Sim, tem razão, Justine. Você não pode gastá-lo fora do palco. Em se tratando de qualquer outra pessoa, eu diria que você o faria apesar disso. Mas em se tratando de você, já não tenho tanta certeza. Se pensasse no assunto, a turma de Drogheda seria capaz de imaginar que Roma e Londres não ficavam mais longe do que Sydney e que Dan e Justine, apesar de adultos, ainda eram crianças que iam para o internato. Sabia-se que não poderiam voltar para casa nas férias mais curtas, mas uma vez por ano vinham passar um mês, ao menos, na fazenda. Geralmente em agosto ou setembro, e pouco mudados, muito jovens. Seria de alguma importância o fato de terem 15, 16 ou 20 ou 23 anos? E se a turma de Drogheda vivia para esse mês no começo da primavera, ninguém andava por ali dizendo como: bem, só faltam algumas semanas. Ou então, misericórdia, não faz um mês que eles partiram. Mas por volta de julho, os passos das pessoas se tornavam mais vivos e sorrisos permanentes instalavam-se em todos os rostos. Desde a cozinha até os pastos e a sala de estar, planejavam-se regalos e presentes. Nesse ínterim, havia cartas que refletiam, na maioria, a personalidade dos autores, embora às vezes se contradissessem. Julgar-se-ia, por exemplo, que Dan seria um correspondente meticulosamente regular e Justine uma irregularíssima missivista, que Fi jamais escreveria cartas, que os homens da família Clare as escreveriam 2 vezes por ano, que Madge enriqueceria o serviço postal com bilhetes diários, ao menos endereçados a Dan, que a senhora Smith, Minnie e Cat enviariam cartões de aniversário e Natal, que Anne Miller escreveria com frequência para Justine, mas nunca para Dan. As intenções de Dan eram boas e ele, de fato, escrevia com regularidade. Acontecia apenas que se esquecia de pôr os seus esforços no correio, de modo que se passavam muitas vezes 2 ou 3 meses sem notícias, e depois Drogheda recebia dúzias de missivas na mesma mala postal. A loquaz Justine escrevia epístolas compridas, que eram puros desabafos intimistas, suficientemente rudes para evocar rubores e gritos escandalizados e totalmente fascinantes. Madge só escrevia uma vez por quinzena para os 2 filhos. Embora Justine nunca recebesse cartas da avó, Dani as recebia sempre, assim como costumava receber notícias de todos os tios a respeito da terra, dos carneiros e da saúde das mulheres de Drogheda, pois os Clares pareciam julgar-se obrigados a assegurar-lhe que tudo ia às 1000 maravilhas em casa. Eles, contudo, não faziam o mesmo com Justine, que teria ficado abismada se o fizessem, de qualquer maneira. Quanto aos demais, a correspondência da Sra. Smith, de Minnie, de Cat e de Anne Miller ocorria como se poderia esperar. Era gostoso ler cartas e penoso escrevê-las, isto é, para todos, menos para Justine, que sentia fisgadas de exasperação porque ninguém lhe mandava o tipo de carta que ela desejava, longas, prolixas e francas. Justine forneceu ao pessoal de Drogheda a maior parte das informações a respeito de Dan,
cujas cartas nunca mergulhavam seus leitores bem no meio de uma cena. Ao passo que era exatamente isso que faziam as de Justine. Ren chegou hoje de avião a Londres, escreveu ela certa vez, e disse-me que viu Danny em Roma na semana passada. A verdade é que ele está mais com Danny do que comigo, visto que Roma ocupa o primeiro lugar em sua agenda de viagens e Londres o último. Por isso preciso confessar que Ren é uma das principais razões por que me encontro com Danny em Roma todos os anos antes de voltar para casa. Danny gosta de vir a Londres, só que eu não o deixo quando Ren está em Roma. Egoísta. Mas vocês não fazem ideia do prazer que me dá a companhia de Ren. É uma das poucas pessoas que conheço que vale os esforços que faço para vê-lo, e eu gostaria de poder vê-lo com mais frequência. Num certo sentido, Ren tem mais sorte do que eu. Consegue conhecer os colegas de seminário de Danny, ao passo que eu não consigo. Creio que Danny tem medo de que eu os estupre diante dele. Ou talvez de que eles me estuprem. Isso só aconteceria se me vissem em meus trajes de Charmaine. É um troço louco, gente. Juro que é. Uma espécie de Té da Bara atualizada. 2 escudozinhos redondos de bronze para as velhas tetas, uma porção de correntes e o que eu imagino seja um cinto de castidade. Aliás, seria preciso um par de abridores de lata para entrar nele, com uma longa cabeleira preta, o corpo bronzeado e meus pedacinhos de metal. Sou a própria mulher fatal. Mas onde era mesmo que eu estava? Sim, Ren em Roma na semana passada, encontrando-se com Danny e seus colegas. Saíram todos para uma farra. Ren insiste em pagar, poupa o constrangimento de Danny. Parece que a noite foi de arromba. Nada de mulheres, é claro, mas tudo mais. Vocês são capazes de imaginar Danny de joelhos em algum pífio bar romano, dizendo: formosos narcisos, apressamo-nos a ver-vos chorando tão cedo. A um vaso de narcisos? Ele tentou, durante 10 minutos, colocar na ordem certa as palavras da citação, mas não o conseguindo, desistiu. Em vez disso, segurou um narciso entre os dentes e executou um bailado. Vejam agora se podem imaginar Danny fazendo uma coisa dessas. Ren diz que isso é inofensivo e necessário, visto que eles só trabalham e não brincam, etc. Não havendo mulheres, a melhor coisa depois delas é um porre de qualquer bebida alcoólica. Pelo menos é o que Ren afirma. Não vão imaginar agora que isso acontece com frequência, porque não acontece. E calculo que nessas ocasiões Ren é o cabeça, de modo que sai com eles para vigiá-los, para tomar conta desse grupo ingênuo de bocós de ocasião. Mas confesso que ri pensando no halo de Danny escorregando durante um bailado flamenco com um narciso na boca. Dan passou 8 anos em Roma até chegar ao sacerdócio, e no começo ninguém supôs que eles pudessem terminar. Esses 8 anos, todavia, passaram mais depressa do que quaisquer outros que a gente de Drogheda imaginara. Ninguém sabia o que ele faria depois de ordenado, mas presumia-se que regressasse à Austrália. Só Mad e Justine desconfiavam de que ele desejaria permanecer na Itália, embora Mad ainda pudesse acalentar dúvidas, lembrando-se do contentamento dele quando voltava todos os anos para casa. Como australiano, haveria de querer voltar. Justine era diferente. Ninguém sonhava que ela voltasse um dia definitivamente. Sendo atriz, sua carreira não vingaria na Austrália, ao passo que Danny poderia seguir a sua com o mesmo zelo em qualquer parte do mundo. Desse modo, no 8º ano, não havia planos acerca do que fariam as crianças quando chegassem para as férias anuais. Ao invés disso, o pessoal de Drogheda planejava ir a Roma, a fim de ver Danny tomar as ordens sacras. Nós fracassamos, disse Mad. Que foi que você disse, querida? Perguntou Anne. Elas estavam lendo, sentadas, num canto quente da varanda, mas o livro de Mad lhe caíra, abandonado no colo, e ela observava com expressão ausente os saltitos de 2 tarambolas do gramado. Foi um ano de chuva. Havia vermes em toda a parte e os pássaros mais gordos e felizes que a gente do lugar
já tivera ocasião de ver. Cantos de aves enchiam o ar desde o romper da aurora até o derradeiro bruxulear do crepúsculo. Eu disse que fracassamos, gritou Mad. Um estopim molhado, tanta promessa. Quem o diria em 1921, quando chegamos a Drógheda? Como assim? Um total de 6 filhos, além de mim. E um ano depois, mais 2. Que pensaria você? Dúzias de filhos, meia centena de netos. Mas olhe para nós. Hal e Stu estão mortos. Nenhum dos vivos parece ter a menor intenção de casar. E eu, a única que não tenho condição de transmitir o nome, fui a única que deu herdeiros a Drógheda. E mesmo assim, os deuses não estão felizes, não é mesmo? Um filho e uma filha. Vários netos ao menos, é o que se poderia pensar. Mas que acontece? Meu filho abraça o sacerdócio e minha filha uma carreira de solteirona. Outro beco sem saída para Drógheda. Não vejo o que há de tão estranho nisso, disse Anne. Afinal de contas, o que você poderia esperar dos homens? Enfiados aqui, tímidos como cangurus, sem nenhum contato com as moças que poderiam desposar. E no caso de James e Patsy, a guerra ainda por cima. Você pode imaginar James casado, sabendo que Patsy não pode imitá-lo? Eles se querem muito um ao outro para isso. Além do mais, a terra é exigente e castradora. Tira deles tudo o que tem para dar. Porque não creio que tenham muito. Isto é, num sentido físico. Já pensou nisso alguma vez, Mad? Para dizer as coisas cruamente, sua família não se interessa muito pelo sexo. E o mesmo se aplica a Dan e Justine. Quero dizer, há pessoas que procuram compulsivamente, como os gatos, mas os seus não. Embora seja possível que Justine se case. Há esse alemão, Rainer. Ela parece terrivelmente apaixonada por ele. Você acertou em cheio, disse Mad, que não se achava disposta a ser consolada. Ela parece terrivelmente apaixonada por ele. Só isso. Afinal de contas, faz 7 anos que o conhece. Se quisesse casar, já o teria feito há muito tempo. Você acha que sim? Conheço Justine muito bem, respondeu Anne com sinceridade, pois de fato a conhecia muito bem. Melhor do que qualquer outra pessoa em Drógheda, incluindo Mad e Fi. Creio que a apavorava a ideia de comprometer-se com a espécie de amor que o casamento impõe. E devo dizer que admiro Rainer. Ele parece compreendê-la. Não quero afirmar que esteja apaixonado por ela, mas se estiver, tem ao menos o bom senso de esperar que ela se prepare para o mergulho. Inclinou-se para a frente e o livro lhe caiu, esquecido, sobre os ladrilhos. Preste atenção nesse passarinho. Creio que nem o rouxinol cantaria melhor. Em seguida, disse o que estava desejando dizer havia semanas. Mad, por que não vai a Roma para ver Danny ordenado? Não irei a Roma, redargui Mad com os dentes cerrados. Nunca mais tornarei a sair de Drógheda. Mad, não faça isso. Você não pode decepcioná-lo tanto. Vá, por favor. Se não for, Drógheda não terá ali uma única mulher, porque só você ainda tem idade para voar. Mas eu lhe afianço que se julgasse por um minuto sequer que meu corpo sobreviveria ao esforço, eu estaria naquele avião. Irá a Roma para ver Ralph de Bricassar sorrindo com presunção? Prefiro morrer. Oh, Mad, por que de se vingar nele em seu filho das suas frustrações? Você mesma já disse uma vez que a culpa é sua. Ponha o orgulho de lado e vá a Roma, por favor. Não é uma questão de orgulho. Ela estremeceu. Ai, Anne, tenho medo de ir, porque não acredito. Fico toda arrepiada quando penso nisso. E que me diz você da hipótese de que ele não volte para casa depois que se fizer padre? Já lhe ocorreu essa ideia alguma vez? Ele não terá as longas licenças que tinha no seminário, e se decidir ficar em Roma, é muito possível que você tenha de ir para lá se quiser vê-lo. Vá a Roma, Mad. Não posso. Se você soubesse como tenho medo. Não é o orgulho, como também não é o fato de não querer que Ralph leve vantagem sobre mim ou qualquer uma das coisas que digo para impedir que me façam perguntas. Deus é testemunha de que sinto tanta falta dos meus 2 homens que seria capaz de me arrastar até lá de joelhos
só para vê-los se julgasse por um minuto que eles me querem. Sei que Dan ficaria contente por me ver. Mas Ralph já se esqueceu de que existo. Repito que estou com medo. Não sei o que dentro de mim me diz que, se eu for a Roma, acontecerá alguma coisa. Por isso não irei. Mas, pelo amor de Deus, o que é que pode acontecer? Sei lá, se soubesse teria algo para combater. Uma sensação. Como posso combater uma sensação? Porque é só isso que há, um pressentimento, como se os deuses se estivessem reunindo. Annie riu-se. Você está ficando velha, Mad, pare com isso. Não posso, eu sou uma velha. Tolice, você é apenas uma mulher vigorosa de meia idade, suficientemente jovem para subir naquele avião. Ora, deixe-me em paz, bradou Mad em tom feroz, voltando ao seu livro. De vez em quando, uma multidão com propósito converge a Roma. Não é turismo. A visão voyeurística de glórias passadas em relíquias presentes tampouco é o preenchimento de uma fatia de tempo entre A e B, em que Roma representa um ponto na linha entre esses dois lugares. Trata-se de uma multidão com uma só emoção unificante. Ela estoura de orgulho, pois vem ver o filho, o sobrinho, o primo, o amigo tomar ordens sacras numa grande basílica que é a igreja mais venerada do mundo. Seus membros instalam-se em pensões humildes, hotéis de luxo, em casas de amigos ou parentes, mas estão totalmente unidos, em paz uns com os outros e com o mundo. Fazem conscienciosos os seus giros. O Museu do Vaticano, rematado pela Capela Sistina como prêmio de resistência. O Fórum, o Coliseu, a Via Ápia, a gananciosa Fontana di Trevi, o som e luz. A espera do dia, enchendo o tempo. Ser-lhes concedido o privilégio especial de uma audiência privada com o Santo Padre, e para eles, Roma não encontrará nada demasiado bom. Desta vez não era Dan quem esperava Justine na plataforma, como fazia sempre. Ele estava de retiro. Em lugar do irmão, Rainer Morlen Hartenheim percorria o sujo pavimento como um grande animal. Ele não a cumprimentou com um beijo, pois nunca fazia. Apenas colocou um braço em torno dos ombros dela e apertou-o. Como um urso, disse Justine. Um urso? Eu costumava pensar, quando o conheci, que você era uma espécie de elo perdido, mas acabei chegando à conclusão de que é mais urso do que gorila. Era uma comparação um pouco generosa do gorila. E os ursos são generosos? Bem, eles talvez matem a gente com a mesma rapidez, mas são mais gestosos, mais jeitosos. Ela passou o braço pelo braço dele e acertou o passo com o de Rainer, pois eram quase da mesma altura. Como vai, Dan? Você o viu antes de iniciar o retiro? Senti vontade de matar Clyde por não me deixar vir mais cedo. Dan está como sempre. Você não o tem desencaminhado? Eu? É claro que não. Você está muito bonita, querida. Estou fazendo o possível para me comportar direito e me associei a todos os costureiros de Londres. Gosta da minha nova saia curta? Chama-se mini saia. Ande um pouco na minha frente que eu lhe direi. A barra da saia pregueada de seda chegava mais ou menos até a metade da coxa. Ela rodopiou quando Justine se virou e voltou para junto dele. O que é que você acha, Ren? É escandalosa? Notei que ninguém em Paris está usando saias com esse comprimento ainda. Isso prova uma coisa, que o escandaloso é alguém com pernas bonitas como as suas usar uma saia 1 milímetro mais comprida. Tenho certeza de que os romanos concordarão comigo. O que quer dizer que minha bunda levará 1 hora para ficar preta e azulada em vez de levar 1 dia. Malditos sejam eles. Mas você sabe de uma coisa, Ren? O que é? Nunca fui beliscada por um padre. Em todos esses anos tenho entrado e saído do Vaticano sem nenhum beliscão em meu ativo. Por isso pensei que, se usasse mini saia, eu ainda poderia ser a ruína de algum pobre prelado. Você poderá ser a minha ruína. Ele sorriu.
Num vestido alaranjado? Não acredito. Pensei que você detestasse me ver com roupas cor de laranja, já que o meu cabelo é da mesma cor. Uma cor tão ativa que inflama os sentidos. Você está me gozando, disse ela enfadada, entrando na limusine Mercedes que ostentava uma bandeirola alemã presa ao talismã do capô. Quando foi que arranjou a bandeirinha? Quando recebi meu novo posto no governo. Não admira que eu merecesse uma menção no News of World. Você viu? Sabe que nunca leio Pasquins, Justine. Nem eu, mas alguém me mostrou o comentário, disse ela. Depois, imprimindo um tom mais alto à voz, deu-lhe um sotaque rebuscado e afetado. É verdade que uma futurosa atriz australiana com cabelo cor de cenoura está cimentando relações cordialíssimas com um membro do gabinete da Alemanha Ocidental? Eles não podem saber há quanto tempo nos conhecemos, disse Rainer tranquilamente, esticando as pernas e assumindo uma posição confortável. Justine examinou-lhe as roupas com um olhar de aprovação. Muito casuais, muito italianas. Ele parecia ter aderido à corrente da moda europeia, atrevendo-se a usar uma das camisas que pareciam feitas de rede de pescar e que permitiam aos homens italianos mostrar a pilosidade do peito. Você nunca devia usar terno, colarinho e gravata, disse ela de repente. Não? Por que não? Porque o seu estilo é decididamente machista. Sabe como é? Isso que está usando agora, com o medalhão e a corrente de ouro e o peito peludo. Um terno dá a impressão de que a sua cintura está formando saliência, quando, na verdade, não está formando coisa nenhuma. Por um momento, ele fitou-a surpreso. Em seguida, a expressão de seus olhos tornou-se alerta, transformando-se no que ela chamava o seu olhar pensativo e concentrado. A primeira, disse ele. A primeira o quê? Nos 7 anos em que a conheço, esta é a primeira vez que você faz um comentário não desairoso sobre a minha aparência. Ai, meu Deus, será verdade? Perguntou ela, parecendo envergonhada. Juro que tenho pensado muitas vezes nela e nunca com desaprovação. E por uma razão qualquer, apressou-se em acrescentar. Isto é, refiro-me a coisas assim, como a sua aparência quando veste um terno. Ele não respondeu, mas sorria, como se acariciasse um pensamento muito agradável. Esse passeio com Rainer parecia ter sido a última coisa tranquila que aconteceu durante vários dias. Pouco depois que voltou da visita ao cardeal de Bricassari e ao cardeal de Contini Vercesi, a limusine de Rainer, que Rainer alugara, depositou o contingente de Drogheda em seu hotel. Com o canto dos olhos, Justine observou a reação de Ren à sua família, naquele momento inteiramente composta de tios. Até o instante em que seus olhos não deram com o rosto de sua mãe, Justine estivera convencida de que ela mudaria de ideia e viria a Roma. O fato de Madge não ter vindo foi-lhe um golpe cruel. Justine não sabia se aquilo lhe doía mais por causa de Dan ou por sua própria causa. No entanto, aqui estavam os tios, de quem ela, sem dúvida, devia ser a anfitriã. Mas eram tão acanhados. Quem dentre eles era quem? Quanto mais envelheciam, mais parecidos ficavam uns com os outros. E em Roma pareciam bem. Pareciam fazendeiros australianos passando férias em Roma. Todos envergavam a roupa de ver-a-Deus dos criadores de ovelhas abonados. Botas escuras de montar com elásticos dos lados. Calças de cor neutra, paletós esportivos escuros de lã felpuda, pesada, com aberturas laterais e muitos remendos de couro. Camisas brancas, gravatas de lã tricotada, chapéus cinzentos de copa achatada e abas largas. Aquela indumentária não constituiria novidade alguma nas ruas de Sydney na época da exposição real da Páscoa, mas num fim de verão romano era extraordinária. Se Justine não fosse ateia, teria agradecido a Deus a presença de Ren. Como era gentil com eles. Ela não acreditaria que alguém fosse capaz de fazer Patsy falar, mas ele conseguira. Bendito fosse. Conversaram como velhas comadres. Justine se perguntava onde ele arranjara cerveja australiana para eles.
Parecia gostar deles e estar interessado. Tudo é peixe na rede de um político industrial alemão. Era de espantar como pudesse apegar-se à sua fé, sendo que era. Um enigma, eis o que era Rainer Morling Hartheim, amigo de papas e cardeais, amigo de Justine O'Neill. Rain, chuva, Rain, o bem nomeado. Ele estava recostado no espaldar da poltrona, prestando atenção ao que Bob lhe dizia sobre tosquia, e não tendo nada melhor para fazer, porque se encarregara tão bem de tudo, Justine observava-o curiosa. Na maior parte das vezes, ela notava na hora todos os atributos físicos das pessoas, mas de vez em quando essa vigilância afrouxava e os outros se aproximavam dela sem ser pressentidos e instalavam-se em sua vida antes que ela tivesse feito essa primeira e vital avaliação. Pois quando não era feita, às vezes se passavam anos até voltarem a irromper-lhe entre os pensamentos como estranhos. Como agora, observando Rain. É claro que o responsável fora o primeiro encontro dos dois, em que ela, embora cercada de homens da igreja, atemorizada, assustada, enfrentara a situação. Mas só reparara no óbvio, na sua constituição vigorosa, no seu cabelo, na sua pele morena. Depois, quando a levara para jantar, perdera-se a oportunidade de retificar as coisas, pois Rainer a obrigara a tomar consciência dele de um modo que lhe transcendia os atributos físicos. Ela estivera tão interessada no que a boca dizia que não olhara para a boca propriamente dita. Ela agora chegava à conclusão de que ele, na verdade, não tinha nada de feio. Apenas parecia ser o que era, uma mistura do melhor e do pior, como um imperador romano. Não admirava que amasse a cidade. Era o seu lar espiritual. Rosto largo, malares altos e amplos, nariz pequeno mas aquilino, sobrancelhas grossas e negras, retas em vez de seguir a curva das órbitas, cílios femininos e pretos, muito longos, e olhos bonitos e escuros, quase sempre fechados para esconder os pensamentos. O traço mais bonito, sem dúvida, era a boca, de lábios nem grossos nem finos, nem pequena nem grande, mas muito bem modelada, com um corte distinto nas comissuras dos lábios e uma firmeza peculiar no modo com que a usava, como se ele, se viesse a afrouxar seu domínio sobre ela, se arriscasse a revelar segredos acerca da sua verdadeira natureza. Interessante pôr de parte um rosto já tão conhecido, mas que na realidade não era nada conhecido. Saindo do seu devaneio, ela percebeu que ele a surpreendera olhando e teve a impressão de ter sido desnudada diante de uma multidão armada de pedras. Por um momento, os olhos dele retiveram os dela, arregalados e alertas, não exatamente surpresos, mas presos. Em seguida, muito calmo, ele transferiu seu olhar para Bob e fez-lhe uma pergunta pertinente sobre pântanos. Justine sacudiu-se mentalmente e disse a si mesma que não deveria pôr-se a imaginar coisas. Mas era fascinante ver de repente um homem, que fora seu amigo durante anos, como possível amante, e não achar a ideia repulsiva.